Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como se ia. A data do nascimento de Camões suscitou durante muito tempo discussões, controvérsias. Hoje há um consenso generalizado que esse nascimento se terá dado ou em 1524 ou 1525. De qualquer modo, é seguro que foi por meados dessa década de 20, o que é o mais importante para nós, se queremos depois pensar qual terá sido o ambiente em que o jovem Camões se terá formado, digamos assim, em que o cidadão, o intelectual e o escritor Camões cresceu. Camões veio para Coimbra muito cedo. Em 1531 tinha 7 anos e foi entregue a um tio beneditino, portanto que devia viver aqui neste edifício, que isto é o convento de São Bento, não era o convento onde residiam os beneditinos, e que lhe deve ter dado uma grande cultura que o Camões tinha. Para mim, foi esse tio que o iniciou, porque ele praticamente não deve ter andado na Universidade de Coimbra. Camões sai de Coimbra com 20 anos. Camões utiliza nos Lusíadas os melhoramentos que Pedro Nunes pôs ao Tratado Sacrobosco. Portanto, Camões estava muito bem informado acerca da astronomia de Pedro Nunes. Infelizmente era um sistema geocêntrico e depois acabou por ficar obsoleto por razões óbvias. Eu me dedico aos Lusíadas desde garoto. Com 11 anos de idade, eu já sabia todo o poema. 11 anos de idade, 12, 13, decorei tudo. 8.816 versos, 1.102 estrofes. Então eu me tornei astrônomo porque Camões, no final do canto 9, começo do canto 10º, dá uma aula de astronomia excelente. Eu odiava o Camões porque nós aqui em Portugal somos obrigados a estudar, um dos poetas que somos obrigados a estudar no ensino secundário é o Camões. E foi-me dado tão mal que eu odiava o Camões e resolvi reler os Lusíadas. E quando começo a reler os Lusíadas, comecei a ver a citação das plantas. E então eu resolvi estudar a flora dos Lusíadas e depois resolvi estudar a flora de toda a obra do Camões, toda a obra poética. A épica, que são os Lusíadas, e a lírica. E as plantas que ele cita num lado e que cita no outro lado, rarissimamente são as mesmas.
foram praticamente todos escritos lá fora, quando ele esteve na Ásia, tanto que, quando se naufragou no rio Mekong, a preocupação que teve foi já salvar o que tinha escrito dos Lusíadas. Só há uma pequena parte que é a parte em que ele dedica ao rei, os estrofes em que ele dedica ao rei, que são escritas cá. E as plantas que estão, quase todas, praticamente todas que estão nos Lusíadas, são as que estão relacionadas com os descobrimentos, não é? São as especiarias. Essas plantas eram muito importantes. As especiarias são todas plantas aromáticas. Na época do Camões, as plantas eram muito importantes, mas as obras não se escreviam acerca das plantas alimentares. Era mais acerca das plantas aromáticas, as especiarias, porque eram as que serviam para a medicina. É preciso ver que hoje os medicamentos, 80% dos medicamentos são de origem vegetal. Vão-se buscar os medicamentos às plantas. E, portanto, as especiarias serviam não só para a alimentação, como para tratamentos medicinais. Eis aqui, quase cume da cabeça da Europa toda, o reino lusitano, onde a terra se acaba e o mar começa, e onde Febo repousa no oceano. Como geógrafo, vejo também, sobretudo os Lusíadas, e é esse texto que aqui me refiro, como um contributo muito, muito importante para entender a grande viragem geopolítica e geoeconómica que se viveu na época. A verdade é que esta viagem de vasta gama e que Camões também poetizou, digamos assim, acaba por ajudar-nos a compreender a forma como se foi construindo gradualmente uma economia mundial. Uma economia mundial que não é que tenha substituído as economias do mundo anteriores. Eu estou aqui talvez a referir-me a uma leitura mais histórica desta perspectiva, mas nós tínhamos antes destas navegações, tínhamos economias do mundo. Elas não estão fechadas, mas elas eram mais autocentradas, elas comunicavam umas com as outras, mas a verdade é que os Lusíadas acompanham um percurso, um encurtamento do mundo, e este é um aspecto importante, e falando como nós falamos hoje na geografia, uma compressão do espaço-tempo. A formação intelectual de Camões não pode ser separada do que podemos dizer uma rica formação existencial. Foi a sua rica experiência de vida, através de viagens, de relacionamento com situações e povos e culturas muito diversificadas, mas naturalmente que essa formação ficou decisivamente marcada pela formação juvenil, né? E essa era claramente dominada por aquilo que se ensinava em Coimbra. Sabemos muito pouco ou nada sobre aquilo que Camões estudou antes de publicar os seus livros. Sabemos que terá passado por Coimbra, onde existia uma universidade em que o ensino dos preparatórios médicos se fazia no mosteiro de Santa Cruz. Sabemos que nos Lusíadas Camões se refere a numerosas plantas com interesse médico e esses conhecimentos podiam ser transmitidos nas areias, nas praias de Portugal ou nas pranchas dos convés dos navios. Não era necessário que se andasse na universidade para que os expressassem. Em primeiro lugar,
Camões, a obra de Camões, reflete exatamente a época dos descobrimentos e todo o estudo e observação que os boticários e os viajantes europeus faziam das novas plantas, novos animais que descobriram no Oriente, não é? Portanto, tornou-se um assunto muito fascinante e até portanto, está incluído na obra de Camões. Camões foi considerado como o protótipo daquilo que os românticos chamavam o poeta maldito, quer dizer, o homem predestinado ao mesmo tempo para a grandeza excepcional do gênio e para a desventura que lhe impunha não só a sociedade, mas um destino transcendente, provavelmente até de um Deus ciumento em relação a esse gênio humano. Boa parte da poesia de Motta e Glosa partia da iniciativa dessas damas, não é? Como que criavam uma espécie de disputa, de emulação entre os poetas que estavam presentes nos serões para verem quem melhor era capaz de desenvolver com originalidade aqueles tópicos, muitas vezes já uma longa tradição, que apareciam no mote oferecido proposto por essas damas. Amor, que o gesto humano na alma escreve, vivas faíscas me mostrou um dia, donde um puro cristal se derretia por entre vivas rosas a alva neve. A vista, que em si mesma não se atreve, por se certificar do que ele via, foi convertida em fonte que fazia a dor ao sofrimento doce e leve. Jura, amor, que brandura de vontade causa ao primeiro efeito, o pensamento endoidece, se cuida que é verdade. Olhai, como amor gera em um momento de lágrimas de honesta piedade, lágrimas de imortal contentamento. O Camões vai com 11 anos para Aio de uma senhora que se casou muito cedo, tinha 13 anos, e casou-se com um senhor de 30 anos, não é? Violante, chamava-se Violante, e a certa altura o marido vai para a embaixador de Portugal em Paris quando ela tem 18 anos e o Camões tem 16. E eu pergunto, o que é que faz? Um aio com 16 anos e com uma senhora com 18 anos foi a grande paixão de Camões. Entre os episódios mais fortes da trajetória de vida de Camões está seguramente o naufrágio que ele foi vítima ao regressar do Extremo Oriente, provavelmente de Macau, para Goa. Não há razões hoje para duvidarmos de que esse naufrágio ocorreu e do dramatismo que isso emprestou aos versos que terá escrito depois disso. Não só aos versos de amor, porque parece ter aí também perecido uma sua mulher amada que o acompanharia, mulher oriental, com toda a probabilidade, mas também a visão pessimista que toca depois a sua reconversão metafísica. Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Camões, ao escrever a sua obra maior, Os Lusíadas, fixou para o futuro a gesta, a epopeia dos descobrimentos portugueses e fê-lo essencialmente em dois grandes níveis, a nível mítico, mas também a nível humano, ou seja,
todas as dificuldades pelas quais os navegadores, os viajantes portugueses passaram naquelas viagens e também o espanto que aquele novo mundo trouxe para as suas vidas e com o qual passaram a alargar os seus horizontes também. Na era digital em que vivemos, podemos contar com todo o tipo de ajudas eletrónicas, nomeadamente aquelas necessárias para determinarmos a nossa posição no mar. Ou seja, quando navegamos, podemos contar com a posição assistida por satélite, o GPS. Mas quando tudo isso falha, quando todas essas ajudas eletrónicas falham, podemos contar ainda com os conhecimentos náuticos que nos foram deixados pelos nossos antepassados, nomeadamente a navegação astronómica. Ou seja, ainda hoje, nas escolas náuticas, nas academias e escolas navais, militares, o ensino da navegação astronómica, tal como os nossos antepassados a desenvolveram nos séculos XIV e XV, ainda hoje elas são ensinadas para que, precisamente, neste mundo digital e eletrónico em que vivemos, quando isso falhe, continuamos a contar com esses conhecimentos. Portanto, o desenvolvimento daquelas técnicas de posicionamento através dos astros, pelas estrelas e pelo Sol, ainda hoje poderão e deverão ser utilizadas. A figura do Adamastor, criada por Luís Vaz de Camões, simboliza, na realidade, não apenas as dificuldades de ordem técnica para a navegação que os portugueses foram encontrando ao longo do Atlântico, à procura do caminho para o Oriente, não apenas essas dificuldades, mas também os medos dos navegadores que fizeram aquelas viagens. Adamastor, aqui representado nesta estátua, apaixonou-se pela bela Tétis, que rejeitou o seu amor devido à grandeza feia do seu gesto. Adamastor decidiu então tomá-la à força e revelou o seu segredo a Dóris, que era mãe de Tétis. E Tétis deu uma resposta ambígua, mas Adamastor, acreditando na sua boa-fé, acabou por ser enganado. Na noite prometida, enquanto pensava estar a abraçar o belo corpo de Tétis, beijando os seus belos olhos, faces e longos cabelos, achou-se abraçada com um duro monte de áspero e espessura brava, um penedo junto a outro penedo. Achou-se então rodeado por Tétis, o mar, sem lhe poder tocar. Bem, oficialmente Camões está sepultado no Mosteiro dos Jerónimos, num túmulo muito bonito que muitos turistas visitam todos os dias. Acontece que Camões, quando faleceu, ele em Lisboa vivia no bairro de Santana e foi sepultado na igreja do Mosteiro das Freiras de Santana. E ele foi sepultado num lugar pouco nobre, à entrada do mosteiro, mas depois, uns anos depois, um nobre, Gonçalo Coutinho, achou que ele merecia um lugar mais nobre e, portanto, os ossos foram trasladados para outro lugar dentro da capela. Em 1880, por ocasião dos 300 anos da morte de Camões, é feita a transladação dos ossos de Camões da capela para o Mosteiro dos Jerónimos. Enquanto passavam os ossos de um local para o outro, apareceu este livro do antigo capelão das Freiras de Santana, que se chama Sebastião de Almeida Viegas. Este livrinho, que é de 1893, chama-se A Verdade acerca dos Ossos de Luís de Camões. Este senhor, eu leio este livro e acho tudo isto muito credível. Ele assistiu àquela operação e não ficou convencido que tenham ido os ossos corretos para o Mosteiro dos Jerónimos, ou seja, foram outras ossadas. São outras ossadas que estão no Mosteiro dos Jerónimos. Em prisões baixas fui um tempo atado. Vergonhoso castigo para o meu erro.
ainda agora arrojando leve ferros que a morte já tem quebrado. É preciso dizer que várias instituições internacionais escolheram o nome de escritores ou de autores para congregarem o espírito universalista das suas línguas. Temos o caso do alemão com o Goethe, temos o caso do Cervantes com o espanhol, temos até hoje em dia o caso de Confúcio com a língua chinesa, e nós escolhemos Camões. É evidente que a figura de Camões, até pelos Lusíadas, porque o que eles significam, não só ligados àquilo que é mais tradicional de expansão da língua e expansão um período dos descobrimentos, como é conhecido, mas também porque o modo como ele constrói a sua obra passa por vários povos, passa por várias terras, e esses povos e terras também ficaram de alguma maneira ligados à língua portuguesa. O maior épico da língua portuguesa foi Camões. Ele se preparou para os Lusíadas, já disse, lendo a Ilíada e a Odisseia de Homero, a Eneida de Virgílio, a Divina Comédia de Dante, as rimas de Petrarca, etc, etc. Então, a contribuição foi enorme, porque todos os grandes poetas, depois de Camões, se basearam em Camões. Mas Camões pertence a um tempo, o século XVI, em que o português ainda estava numa fase de afirmação, em que ainda estava a construir-se como uma língua. Era uma língua franca na altura, na Ásia, mas também era uma língua a descobrir a sua identidade ligada naturalmente às matrizes, ao grego, ao latim, numa fase em que nos aparecem as primeiras gramáticas, os primeiros dicionários, portanto, também numa fase em que a própria língua está em afirmação. O Camões lírico é dos sonetos notáveis. Então Camões escreveu: alma minha e gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive o cada terra sempre triste. Se lá, no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste, e se vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou da mágoa, sem remédio, de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou.